Boa tarde, já está tudo a postos para começar aquela conferência habitual, conferência de imprensa, para não saber a maneira que o país está em termos do novo coronavírus. Boa tarde a todos e todas. Vamos fazer então a apresentação dos dados recebidos até hoje às 15, em relação às últimas 24 horas, e de seguida faremos também o balanço habitual dos últimos 14 dias e depois também faremos algumas considerações sobre o início da campanha de vacinação e também as recomendações finais em termos de medidas de prevenção, como também tem sido habitual. Nós tivemos conhecimento de resultados de 415 amostras trabalhadas nas últimas 24 horas e o resultado dessa análise nos deu a conhecer mais 26 casos novos, sendo 13 no Concelho da Praia, 1 em São Domingos, 1 em São Miguel, 1 em Porto Novo, Santo Antão, 5 no Sal, 1 em Tarrafal de São Nicolau e 4 na Boa Vista. Esses 26 casos novos representam 6% de taxa de positividade em relação às amostras nas últimas 24 horas. Em termos de casos suspeitos, nós tivemos um total de 49 notificações, sendo 2 no Concelho da Santa Catarina, de Santiago, e 47 no Sal. Neste momento, nós temos um total de 540 pessoas que estão no regime de isolamento, são os casos positivos e representam 3,3% do total de casos de Covid que já foram notificados em Cabo Verde. Em relação a altas, nós tivemos o conhecimento de mais 52 pessoas que tiveram alta, 20 na Praia, 2 em São Domingos, 9 em Santa Catarina de Santiago, 1 em São Salvador do Mundo, Santa Cruz 1, São Filipe 1, 6 em Ribeira Grande, Santo Antão, 2 em São Vicente, 10 no Sal. Assim, nós passamos a ter um total acumulado de 15.804 pessoas que já tiveram alta, o que representa 95,7% do total de casos de SARS-CoV-2 que já foram notificados no país. Neste momento, este total de casos de Covid em Cabo Verde é de 16.517, sendo 78% de pessoas assintomáticas ou com sintomas muito leves e 22% de pessoas que tinham sintomas mais marcantes. Em relação a óbito, lamentavelmente, nós tivemos conhecimento de mais um óbito hoje, no Concelho da Praia, uma pessoa do sexo feminino, com 67 anos de idade e que também estava internado no Hospital Agostinho Neto, que infelizmente veio a falecer, e nós então aproveitamos esta oportunidade para dar as sentidas condolências à família enlutada. Neste momento, nós temos um total de 160 óbitos, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 0,97%. Em relação a pessoas internadas nos hospitais, nós temos, neste momento, no Hospital Agostinho Neto, 6 pessoas, das quais 2 estão numa situação mais grave. No Hospital de Santa Rita Vieira, em Santiago Norte, nós temos 7 pessoas internadas, uma numa situação mais grave. No Hospital do Sal, Ramiro Figueira, 2 pessoas internadas, mas não apresentam sinais de gravidade. No Hospital Batista de Sousa, nós temos 3 pessoas internadas, mas também estão numa situação estável. No Hospital João Moraes, em Santo Antão, e no Hospital São Francisco de Assis, no Fogo, não há pessoas internadas por causa de Covid-19. Em relação a, como sabem, nós começamos a campanha de vacinação contra a Covid-19 na semana passada, num ato simbólico que aconteceu na quinta-feira com a vacinação de 6 profissionais de saúde do Centro de Saúde Taxada de Santo António, aqui na capital, na Praia,
seguido na sexta-feira do início a nível nacional da vacinação dos profissionais de saúde que estão ativos e na linha da frente. E o balanço que nós podemos fazer neste momento é que cerca de 1.730 pessoas, ou seja, 1.730 profissionais de saúde que estão na linha da frente e que estão em atividades em estruturas de saúde, já foram vacinadas, o que representa 40% daquilo que está previsto no Plano Nacional de Vacinação. Esta atividade vai continuar. Seguramente que nas ilhas onde o número de profissionais de saúde é menor, essa parte da vacinação vai terminar um pouco mais cedo do que nos hospitais centrais, porque sabem que têm muito mais profissionais de saúde. Logo de seguida vai-se vacinar os profissionais de saúde que trabalham em clínicas privadas e que também estejam sujeitas ao risco, e depois vamos dando seguimento à vacinação dos bombeiros, do pessoal da Proteção Civil, que também estão com o risco acrescido, porque vão buscar doentes a casa e fazem atendimentos de urgência e de situações de emergência. Logo de seguida, prevê-se o início, então, da vacinação de pessoas idosas e também de pessoas que têm doenças crónicas. Claro que vai-se começar das pessoas mais idosas para as pessoas menos idosas e, a essa altura, então, o que não deve demorar muito, outras informações serão divulgadas para que as pessoas possam saber como fazer para serem vacinadas, aquelas que tiverem essa vontade. Em relação ao balanço dos últimos 14 dias, o que nós podemos dizer é que de 8 a 21 de março houve a análise de um total de 90.058 amostras, uma média de 647 amostras por dia. Houve a identificação de mais 713 casos novos, o que dá uma média de casos novos por dia de 51 e uma taxa de positividade de 7,9%, cerca de 8%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 22 de fevereiro a 7 de março, foi analisado um total de 9.712 amostras, que dá uma média de 694 amostras por dia. Identificou-se um total de 722 casos novos, que dá uma média de 52 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 7,4%. Há aqui uma situação estacionária, mais por causa dos casos que ainda vão sendo notificados, sobretudo nos concelhos da Praia, do Sal, São Nicolau e ainda também em São Vicente. Em relação à taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias, nós temos neste momento 7 concelhos que têm menos de 25 por 100 mil habitantes, Santa Cruz que tem 12 por 100 mil habitantes, Ribeira Grande de Santiago que tem 23 por 100 mil habitantes, São Lourenço dos Órgãos que tem 15 por 100 mil habitantes. Porto Novo, Maio, Mosteiros e Brava não têm tido a identificação de casos, portanto, essa taxa é de 0 por 100 mil habitantes. Em relação aos concelhos que têm uma taxa entre 25 e 150 por 100 mil habitantes, nós temos um total de 9 concelhos, que são São Vicente, que tem 62 por 100 mil habitantes, Tarrafal de Santiago, que tem 44 por 100 mil habitantes, São Domingos, que tem 42 por 100 mil habitantes, Santa Catarina de Santiago, que tem 69, Paúl, 76, São Salvador do Mundo, 58, São Miguel, 81, São Filipe, 89, Santa Catarina no Fogo, 58. Em relação aos concelhos que têm essa taxa superior a 150 por 100 mil, nós temos Praia com 193, Boa Vista com 153, Sal com 282, Ribeira Grande de Santo Antão com 165, Ribeira Brava em São Nicolau com 546, mas houve uma redução considerável. Essa taxa estava em 1.476 e já baixou para 546. Tarrafal de São Nicolau está
328 e a nível nacional a taxa de incidência acumulada está em 127 por 100 mil habitantes. Em termos de óbitos, neste mês de março já temos um total acumulado de 13 óbitos, que é o mesmo número de óbitos que nós tivemos no mês de fevereiro. O que nós poderíamos dizer para finalizar é que ainda, como podem verificar, há ocorrência, há identificação de casos novos, portanto, nós não podemos baixar a guarda e temos que estar a relembrar as pessoas, porque este fim de semana nós deparamos, pelo menos aqui na capital, praias muito cheias, superlotadas de pessoas, dando a impressão, a sensação de que as pessoas parece que já se esqueceram que nós ainda estamos no meio de uma pandemia. Portanto, convém que as pessoas ainda se mantenham atentas para evitar esse tipo de local quando está com muita gente, não é? Porque são essas situações que podem provocar o alastramento da infecção e descontrolar a situação que nós nos encontramos neste momento. Portanto, não é o que nós desejamos e nós pedimos às pessoas para terem atenção às medidas de prevenção, evitar as aglomerações, usar a máscara convenientemente, fazer a higienização das mãos e das superfícies, do lugar onde vivemos e dos outros espaços que nós utilizamos. Também obedecer as recomendações, as medidas, as orientações que as autoridades sanitárias e os seus parceiros também recomendam para que a população possa fazer e assim contribuir para reduzir ou pelo menos deixar a situação mais controlada possível. Nós ficamos por aqui agradecendo a vossa atenção. E nós vamos continuar também ali para mais detalhes que nós apresentar na Jornal da Noite, que Nazaré Barros, e acabou de esquecer esse alerta de diretor da saúde, te lembra-nos que ainda o coronavírus ainda está ali na nós meio, para não tomar tudo cuidado.